Voz Nerds e hoje nós vamos falar sobre os sonhos lúcidos. E é um assunto muito interessante, muito polêmico, né? Mas nós sabemos que Deus ele usa muito mesmo dos sonhos para falar com o ser humano. Como nós falamos no vídeo anterior, a verdade é que Deus fala hora de um jeito, hora de outro. E uma das formas mais simples que Deus usa para falar são os sonhos lúcidos. Pelos sonhos lúcidos, você pode ter acesso a dimensões, seja de forma codificada e seja até mesmo de forma clara. Existem pessoas que têm uma capacidade de ouvir a Deus pelos sonhos impressionante. E essa capacidade abre elas a viver experiências espirituais tremendas. Então, você pode desenvolver essa chave. É uma chave muito simples, é uma chave muito fácil e que vai te ajudar a sair do corpo, que vai te ajudar a ter experiências com Deus, que vai te ajudar a resolver problemas da sua vida, tá bom? Você pode usar até os sonhos lúcidos para criar situações que você queria viver, para ensaiar coisas. E também os sonhos são uma forma de o seu cérebro repassar o seu dia, são uma forma de você aprender a lidar com alguns tipos de problemas. Então, de fato, é totalmente interessante, totalmente incrível os sonhos lúcidos, tá bom? Então, o que é um sonho comum? Um sonho comum é um sonho geralmente sem pé nem cabeça, que você não lembra o começo, não tem meio, não tem fim. São coisas desconexas. Já o sonho lúcido ele tem início, meio, fim. E ele tem duas características que diferenciam de um sonho comum, né? O sonho comum sempre terá essas duas características zeradas, que é a consciência e a lucidez. O que é a consciência? A consciência é o nível que você entende da experiência durante a experiência. Você sabe que você está sonhando, é uma consciência. Você sabe que você pode atravessar uma parede, consciência. Você sabe que pode abrir uma porta com pensamento, consciência. O que difere... Muitos me perguntam, né, a diferença de sonho lúcido e projeção. Claro, a diferença maior sobre a projeção é que a projeção é igual se apaixonar. Quando acontecer, você vai saber que aconteceu. Não tem dúvidas, ela não deixa dúvidas. Pode até acontecer de você ter uma espontânea, que não foi você que buscou, e lá na frente descobrir que é a projeção. Mas ela nunca te deixará dúvidas, você vai saber que foi uma projeção. Tá bom? E o que é a projeção? Quando seu corpo físico se separa do seu corpo espiritual. Tá? Inclusive há linhas de pensamento que dizem que o sonho lúcido já é uma projeção. Até porque quando você dorme, você se levanta um pouco. E ali, João Calvino diz que o espírito faz adivinhações. Né? Então quando você dorme, você se eleva um pouco. Só que quando você está muito próximo, você é inundado pela sua aura. Você é inundado pelo seu campo de energia. E aí ele está jogando aquelas situações. Ele está fazendo aquele cenário. Por isso você consegue controlar o cenário. Controlar a si mesmo, controlar as pessoas à sua volta. Só que quando você sai dali e você entra de fato nas dimensões superiores, você já não consegue controlar. Por quê? Porque não é mais um sonho. Não é algo que a sua mente está fazendo, é algo que o seu espírito está vendo. E aí se torna mais difícil, porque você não pode controlar os outros à sua volta, você não pode controlar o ambiente. Às vezes você consegue controlar o seu próprio corpo espiritual, o que nem sempre acontece. Nem sempre acontece, depende do nível de consciência. Então a consciência vai ser totalmente necessária para você saber. Por exemplo, agora você está sentado em pé. Se você está sentado, você tem onde reclinar ou não? Você está deitado? Aí está quente? Está frio? Está agradável? Está desconfortável? Vou te dar um pouquinho mais de consciência. Sinta a língua na sua boca. Sinta os seus olhos piscando. Sinta o cheiro do ar, se é que tem cheiro. Sinta o calor, sinta as suas pernas, sinta o seu pé. Sinta a sua roupa. Você vê como isso já mexe um pouquinho e você tem uma noção de que, meu Deus, eu estou vivo. Sim. O que é isso? Consciência. Só que, quando você trouxe de volta todas essas coisas que eu falei, a sua consciência se aumentou. Então, da mesma forma, existem pessoas que me mandaram mensagem e falaram, cara, eu já ouvi a voz de Deus.
E eu nem sabia que era Deus. Só que quando ela teve consciência que era Deus, ela começou a dar uma coisa que você precisa fazer a partir de hoje. Valor. A unção não tem preço. Se ela tivesse preço, era muito fácil. Deus falava assim, 10 mil. Amigo, eu vendia dos fundos, trabalhava doidado, juntava os 10 mil, pronto, comprei a unção, minha vida está feita. Não é assim. A unção não tem preço. A unção tem valor. Você tem que valorizar a unção. Porque tudo que tem valor, a maioria das vezes não tem preço. Sua família não tem preço. Sua família tem um valor. Embora você invista dinheiro, invista cuidado, invista carinho, ela tem um valor, ela não tem um preço. Da mesma forma, a unção, ela tem um valor. E a sua consciência é o valor que você dá para as coisas. Então, como a gente falou lá na série de poder, para a gente aumentar a consciência, a gente não pode usar mais de um centro motor, né? Há linhas que dizem que são 5, há linhas que dizem que são 7. Eu creio que são 5 mesmo, não são 7. E quando você usa um centro motor, você não pode usar o outro. Você tem que usar um por vez. Quando você faz uma atividade, faça uma por vez. Não faça várias coisas. Não converse no telefone fazendo outra coisa. Não digite fazendo outra coisa. Por quê? Porque você vai se confundir, você não vai ser produtivo. Tem muitas pessoas que acham que ser produtivo é fazer demais. Não, ser produtivo é fazer o necessário. Só que, se você está fazendo várias coisas, você desfoca do necessário e não faz nada. Então, tenha isso. Comece a viver o aqui, agora. Para quê? Para aumentar a sua consciência. Para aumentar a sua consciência. Tanto é que essa aula vai ser duplicada. Eu vou salvar ela tanto para as aulas de projeção celestial, quanto para a série das manifestações dos dons, né? Porque tem tudo a ver. A consciência é totalmente necessária para tudo. Literalmente tudo. Por quê? Porque se você não tem consciência, você passa por alguma coisa e deixa passar. Por exemplo, eu não vou dar esse exemplo, mas digamos que haja um código secreto, que só aquelas pessoas que conhecem aquele código têm acesso a alguma coisa específica. Se você sabe desse código, quando aquilo acontece, você está pronto para viver aquelas coisas específicas. Só que se você não sabe, você não está pronto. Assim como eu achava que as minhas visões na mente, nós vamos falar depois sobre isso, achava que eram coisas da minha cabeça. Eu tinha, várias, só que eu não dava valor. Consequentemente, eu não usufruía delas. Então está muito mais ligado a saber, muito mais do que apenas fazer. Às vezes, se você souber, nossa, isso quer dizer que vai acontecer isso, você acelera as coisas. Se você sente uma dor no estômago conversando com alguém do nada, você já sabe que a pessoa vai ser curada. E por você saber que a pessoa vai ser curada, você olha, ela é curada. Só que se você não soubesse disso, você ia deixar passar. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, os sonhos lúcidos é da mesma forma. Quando você sabe que está sonhando, você... Estou sonhando! E aí você começa a controlar o que está ao seu redor. Por exemplo, hoje eu sonhei que eu estava sentado numa igreja ouvindo uma pessoa pregar. E eu pensei, estou sonhando. Aí eu falei, eu vou deitar no chão. Eu deitei no chão. Escorreguei no banco lá do templo, deitei no chão. E as pessoas olhando pra mim, tipo assim, o que ele tá fazendo? E eu não tava nem aí, porque eu estava sonhando. Então, o que eu fizesse ali, deixasse de fazer, né? Não era do interesse de ninguém. Então, os sonhos lúcidos são a capacidade natural de controlar os seus sonhos e tudo que ocorre neles. Desde a sua forma astral, ou seja, o seu corpo espiritual, até os personagens ao seu redor. É um estágio antes da projeção astral. Por quê? Porque o cara que domina os seus sonhos, ele já tem um domínio do seu próprio corpo espiritual. Ele já tem consciência, eu estou sonhando. Consequentemente, ele vai ter uma lucidez maior. Porque como que se mede a lucidez? Você tem um controle de si? Você tem um controle da situação? Você consegue andar? Você está meio tonto, assim, grogue, você está ali, aqui, agora. Isso tem a ver com a sua lucidez. Agora, você saber que está dormindo,
Saber que pode atravessar um guarda-roupa, saber que pode atravessar uma parede, saber que pode ir para outro lugar só de imaginar. Consciência. Os dois andam juntos na experiência e às vezes é até difícil separar um do outro, porque eles são amalgamados, eles são unidos entre si. Tá bom? Livro de Daniel, nós já lemos isso, capítulo 7, versículo 1 a 3. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, de fato, você precisa escrever tudo. Você precisa escrever para quê? Para você dar valor. E dando valor, o seu cérebro também vai dar valor. Porque a maioria das pessoas sonha a noite todinha, acorda, puf, eu sonhei hoje. Cara, você sonhou, às vezes 7, 5 sonhos, não lembra. Por quê? Porque você não dá valor. Quando você dá valor, volta. A Bíblia diz assim, eu quero lembrar a melodia que eu cantei na madrugada. Davi fala sobre isso. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Então você tem que dar valor às coisas para que aquilo comece a nortear você. Quando você busca incessantemente um dom, às vezes você já tem ele, só que pelo fato de você saber usar, ele começa a se manifestar. Coisa que antes, quando você não sabia usar, não sabia o que acontecia, ele estava ali, de enfeite. Era o chaveirinho, que não funcionava para nada. Então eu vou passar agora para vocês algumas dicas de como aumentar as suas chances de ter um sonho lúcido. Primeira, alimentação balanceada. Pesquise sobre a glândula pineal. Ela cuida dos sonhos e das visões. Quando nós estamos lançando alimentos, principalmente impuros, eu já expliquei em outra aula por quê. Mas quando nós comemos alguns tipos de alimentos mais pesados, né, como por exemplo, comer carne antes de dormir, 6 horas antes de dormir, é um alimento pesado. Então o seu corpo está digerindo aquele alimento, por isso você não consegue dormir, porque dormiu de barriga cheia. Tanto é que quando você dorme de barriga cheia, ou você não sonha nada, ou você sonha coisas assim, como diz a Nazaré Tedesco, a Lucy Crazy, né? Coisas loucas, porque você está com sua barriga cheia. E aquilo ali está tendo um gasto energético que poderia não ser gasto. Então o que é o jejum? O jejum é você tirar uma energia ali que está sendo sugada e deixar ela ali. E condicionar ela para outra coisa. Né? Assim como o NoFap também. Tem uma energia sexual que não está sendo usada. Ela está sendo conduzida, canalizada, transmutada para outra coisa. Tá bom? Então a alimentação é totalmente eficaz, totalmente necessária. Você tem uma alimentação balanceada para que você não passe mal quando for dormir. Né? Quando você dorme de barriga cheia, acorda mal no outro dia. Por isso você não sonha. Sinceramente, por isso que você não sonha. Inclusive, no dia que você quiser ter um sonho lúcido mesmo, experimente. Coma até no máximo 6 horas. Você vai perceber que você vai ter mais facilidade para ter um sonho lúcido. Né? Segunda coisa, boas noites de sono. Não só horário, mas qualidade. Tá bom? Busque, antes de dormir, limpar a sua mente. Meditar, acalmar, se limpar mesmo. E aí então dormir. Por quê? Muitas pessoas têm insônia porque elas ficam pensando tanta coisa antes de dormir que elas não conseguem se concentrar. Então elas não têm uma noite de qualidade, por quê? Até ela cair no sono, demorou. E muito, né? Então, uma dica que eu dou, se você tem insônia, presta atenção, lápis, papel e caneta na mão. O que você vai fazer? Vai desligar todos os aparelhos eletrônicos. Todos. Gustavo, eu preciso do despertador do celular. Modo avião. Modo avião. Desliga tudo, todas as luzes do quarto tira. Se você tiver cortina, fecha. Se você... Eu não vou mostrar. Se você tiver a máscara para dormir, coloca. Fecha tudo. Veda tudo, tira tudo, desliga tudo. Todo e qualquer possível raiz de barulho, tira. E aí, você vai deitar. E vai fazer uma técnica. Você vai deitar de barriga para cima. Vai fechar os seus olhos. E vai imaginar que está vindo um vento
muito gelado, entra pelos seus pés e vai subindo até a cabeça. Só que esse vento gelado, esse vento de menta, ele vai fazer algo. Além dele entrar e te relaxar, ele também vai fazer outra coisa. Ele vai fazer com que você sinta cada músculo relaxado. Relaxado, relaxado. Você vai deixar o seu corpo relaxar na cama. Você vai se soltar na cama. Vai deitar, vai relaxar. Deixa que o seu corpo relaxe de fato. Mas concentre mesmo nesse relaxamento. 5 minutos só para relaxar cada parte do corpo. Deixa esse vento gelado, gostoso, bater em você. Deixa tudo ficar gelado. E aí o que você vai fazer? Quando esse vento terminar de descer o pé e passar pela cabeça, e você fazer isso 5 minutos, né, várias vezes, o que você vai fazer é o seguinte: você vai começar a não pensar em nada. Você vai tentar passar 5 minutos sem pensar em nada. Quando você passar esses 5 minutos sem pensar em nada, você vai imaginar um cobertor de veludo gostoso, aconchegante, preto, te abraçando. Principalmente aqui, ó. Você precisa fazer com que a sua tela mental inteira fique preta. E aí é só esperar. Vai repetindo isso. O vento, a meditação, o cobertor. E não se mexa em hipótese alguma. Não se mexa de jeito nenhum. O que vai acontecer? No meio disso, você vai cair no sono, né? Você vai cair no sono. Outra coisa que ajuda, contagem. É sério, contar carneirinhos existe, é real e funciona, né? Mas eu não conto carneirinhos, eu só conto números mesmo. Eu fico imaginando. 1, 2, 3, 4, 5. Você fazendo isso, você vai pegar no sono mais rápido. Por quê? Porque você está se concentrando em se relaxar, em se esvaziar, para que você pegue no sono. Então isso vai te dar boas noites de sono. Então, esquece os sonhos lúcidos por um segundo, foque na boa noite de sono. Quando você começar a ter boas noites de sono, volte para o sonho lúcido, né? O terceiro que eu já adiantei, a meditação. De fato, a meditação ela vai te dar uma consciência elevada, níveis de consciência elevados, níveis de lucidez elevados, inclusive para cá, para a vida física. Por quê? Porque a nossa mente ela é muito agitada, muitas coisas passam por ela. Nós temos mais informação do que Nero no seu reinado. E nós não fomos feitos para isso. Nossa mente trabalha no 12, ela não precisava. Por isso que às vezes você se enche de tanta coisa e não consegue viver. Porque você está tão cheio que você precisa se esvaziar para conseguir digerir aquilo. É como uma pessoa come churrasco todo dia, churrasco. Aí ela faz 72 horas de jejum. O corpo dela vira outro. Porque ela come. Mas agora ela está dando uma folga e o corpo está se autocurando. Então, da mesma forma, a sua mente, você precisa tirar férias, colônias, retiros mentais de relaxamento, né? Tirar um mês, nesse mês eu vou sair de todos os grupos, vou ficar só no que é importante, de verdade. Pede os links dos grupos, sai de todos eles, salva o número dos administradores, depois você volta. Mas sai de todos os grupos, corta conversas paralelas, deixa só o que realmente é necessário, o que é profissional. Você vai se sentir outra pessoa. Certeza que você vai se sentir outra pessoa. Tá bom? 4. Crie o hábito de manter anotações sobre tudo. Sobre tudo. Porque aqui volta de novo no despertar da consciência. Às vezes sua mente está tão perdida. E quando você tem anotações, você olha às vezes um pedacinho de texto e você se lembra de tudo aquilo que é para fazer. Com todos os detalhes, né? Isso vai te ajudar pra caramba. 5. Ir dormir carregado com o poder. Então você faz um livre acesso antes daquele outro processo que eu ensinei para dormir, né? Aquele ali é só para dormir, tá bom? Não é para sonhos lúcidos em si, embora também funcione. Mas durma carregado. Por quê? Quanto mais você vai se carregando, mais o seu corpo espiritual vai tomando vida, né? O livro de Efésios, ele fala sobre fortalecer o homem interior no espírito. Eu tenho uma palavra exatamente com esse nome, fortalecendo o homem interior, roer boas nerges. Procure por ela,
ouça ela e principalmente aplique ela. Eu tenho certeza que será de grande valia para você. Sexto, muito interessante. Um pouco antes de dormir, você vai fazer uma pergunta para Deus e vai dizer assim: Deus, por favor, me responde em sonho. E vai dormir. Esquece a pergunta. Não fica refazendo ela, esquece. Só vai dormir. Quando você dormir, o Eterno vai te dar em sonho. Por quê? Esse mesmo rei que nós lemos aqui, uma vez ele teve um sonho e ele queria saber a interpretação, só que ele desconfiava dos magos dele. Então ele disse: eu não vou contar o sonho. Agora vocês vão ter que descobrir. E ele iria matar quem não descobrisse. Então Daniel saiu, deitou, dormiu. O Eterno deu para ele o sonho que deu para Nabucodonosor e ainda deu para ele a interpretação. Para você ver que os sonhos, eles são uma dimensão real. Ele é a mesma dimensão mental. Só que a dimensão mental ela é uma dimensão de criação. Então, nem tudo ali no mental é certo, é palpável. Nem tudo é daquela forma que você viu. Porque a maioria das coisas tem símbolos e situações por trás que precisam ser decodificados. Tá? A maioria dos sonhos são assim, a maioria das visões são assim. Raras as vezes são coisas exatamente claras. Raras as vezes você está vendo algo do jeito que é. Geralmente você vê como um espelho, você vê embaçado, você não vê tudo, tá bom? Então, pedir para Deus, Ele vai te trazer. Quando você entrar na dimensão dos sonhos, Ele vai trazer a resposta que você quer. E o sétimo são os testes de realidade. Os testes de realidade servem para você saber se está acordado ou dormindo. Por quê? Porque, embora a nossa mente tente fazer um cenário perfeito, ela não consegue. Às vezes você tem um dedo a mais, um dedo a menos. Comigo nunca aconteceu, falar a verdade. Às vezes você olha e o relógio está no braço errado. Você olha para a hora, 21 e 29. Você olha de novo, 23 e 21. Aí você, não era 21 e 29? Então você percebe por essas coisas, né? Às vezes você entra num lugar, o lugar está bagunçado, está diferente, está faltando uma coisa, está sobrando outra. E aí você sabe que você está sonhando, tá bom? Então agora que eu já expliquei o que é os sonhos lúcidos e já dei algumas dicas de como melhorar os seus sonhos lúcidos, eu quero passar uma técnica e, cara, essa técnica eu aprendi essa semana passada e eu fiz ela 3, 4 vezes e ela funciona muito bem mesmo, tá bom? Antes de continuar eu queria falar o que é ancorar. Obrigado, Ruach HaKodesh. A ancoragem do sonho lúcido é o seguinte: quando você desperta a sua consciência dentro do sonho, o seu subconsciente geralmente vai querer te expulsar fora daquele sonho. Então o que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa que vai te manter ali. Primeira coisa, não se apavore. Se acalme, se equilibre, porque se você se apavorar, tu é expulso. Então não se apavore, fique calmo, fique quieto, relaxa, está de boa, você não vai sair dali tão cedo, tá bom? Porque as pessoas às vezes estão buscando, aí quando tem um sonho lúcido, eu tô sonhando, acabou. Ela acorda na hora, né? Então, primeiro processo de ancoragem, não se apavore. Segunda dica de ancoragem, agora eu preciso voltar o vídeo para ouvir, para escrever, fazer um novo rascunho, né? Olha que legal. Segunda coisa de ancoragem, não feche os olhos, nunca feche os olhos. Geralmente, quando você fecha os olhos, você volta para a cama. E aí está o seu problema. Porque aí você acorda, acabou a sua experiência, né? Terceira coisa, procure fazer alguma coisa que desperte um dos seus 5 sentidos, né? Faça uma ancoragem sinestésica. Então, esfregue sua mão, olhe, né? Que tem a ver com olhar, ouça os sons ao seu redor, né? Faz até parte da técnica que nós vamos passar. Quando você faz isso, você ancora o seu sonho. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar uma pirueta em volta de mim mesmo. Cara, é incrível. Quando eu faço isso, parece que o sonho fica mais de boa. E aí eu fico tranquilo e eu já começo a sonhar e começo a fazer aquilo que eu quero, né? Muito bom mesmo. Agora sim nós vamos para as técnicas. A técnica, aliás, vou passar uma só, de sonhos lúcidos. Eu estou passando essa técnica, dentre várias que eu já testei, eu gostei muito dela porque ela me deu resultados praticamente instantâneos. No terceiro dia dela já funcionou, tá bom? Por isso que eu vou passar essa técnica. O nome dela é SSILD. Eu encontrei no canal Explore Lucid Dreams
Canal muito bom, cara. Você precisa maratonar esse canal. Explore Lucid Dreams. Infelizmente ele está em inglês, porém a maioria dos vídeos mais novos tem legenda em português. É uma legenda boa, né? Aquela legenda cagada não. Então, primeiro passo. Marcar um despertador entre 3 a 5 horas depois que você vai dormir. Então, digamos que você deitou às 10. Coloque ele para as 4, para as 3, para as 2. Os melhores horários que eu já entendi, né? Pela minha experiência própria, você ir dormir às 10 e colocar para as 2 ou 3. É um horário muito bom. Segundo passo. Você provavelmente vai acordar no meio da noite, talvez até antes do despertador. E quando você acordar, você vai pegar o seu caderno dos sonhos. E vai colocar a data, vai colocar o seu nome, vai colocar aí tentativa de sonho lúcido e vai começar a escrever. Eu sonhei com isso, com aquilo outro. Gustavo, não sonhei nada. Eu me lembro de tal pessoa do sonho. Eu me lembro de uma cor. Acordei com essa música na cabeça. Anota isso. Anota isso. E assim, antes de anotar, você para e tenta lembrar. Você está lembrando, nossa, eu sonhei com isso, aquilo outro. E parece que aquilo ali um pouco vai puxando. Quando você pensa que não, dá um relato desse tamanho. Já aconteceu comigo uma vez. Eu tive 7 sonhos numa noite. Eu lembrei de todos eles e todos eram grandes. Eram coisa grande que eu gastei. Quem usa Telegram sabe que a mensagem, quando ela é grande demais, ela vira 2, né? Eu gastei umas 3, 4 para escrever todo o sonho, de tão grande que era. Então, anote. Tome o hábito de anotar para o seu cérebro entender que aquilo é importante. Quando terminar de anotar, sai, vai ao banheiro, bebe uma água, né? É até bom beber uma água, tenta beber muita água, 3, 4, 5 copos. Você vai ver que vai te ajudar de uma forma incrível mesmo. Antes de dormir, tá bom? Não agora. Aí você vai se deitar novamente e vai fazer o seguinte. Você vai concentrar na sua pálpebra. Aquilo que você está vendo à sua frente. Se concentra. 5 segundos. E aí você já vai passar para o próximo. Vai concentrar no seu ouvido. Aquilo que você está ouvindo. Ouça. No meu caso tem um barulho de ventilador aqui. E aí você vai passar para o próximo. Aí você se concentra no tato, né? Em sentir a cama, sentir o cobertor, ou o edredom, ou talvez a roupa, né? Vai passando entre esses 3. Vai passando. Primeiro ciclo, 5 segundos. Aí você vai fazer de novo, só que agora você vai fazer 20 segundos cada. Fez os 20 segundos, você vai fazer de novo. Dessa vez 30 segundos cada. E então, você vai começar a se deixar dormir. E é incrível porque você dorme, e pelo fato de você ter trabalhado um pouco da sua consciência, ela vem um pouco maior do que o normal dentro do sonho. E aí muitas vezes você dorme e você já acorda sonhando. Tipo assim, você não tem toda uma trajetória de sonho até ter consciência. Não, você já começa o sonho com consciência. Por isso que eu gostei muito dessa técnica. Ela é muito boa e eu tenho certeza que se você aplicar, ela vai te ajudar. Se você não lembra dos seus sonhos, ela vai te ajudar a lembrar. Se você já lembra, ela vai te ajudar a controlar. Então, essa foi a aula sobre sonhos lúcidos. Ela vai ser replicada na projeção celestial também, porque tem tudo a ver, tem uma ligação muito forte sobre isso. Tá bom? Que o Eterno abençoe a cada um. Lehid Haot.